palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. É um texto fantástico, mas eu quero pensar com vocês só o versículo 26. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Bom, é uma palavra tremenda, né? Essa palavra está no contexto onde Davi ele vai enfrentar um gigante que nós conhecemos como Golias. Golias já estava há muitos dias afrontando Israel, segundo a Bíblia, por volta de 40 dias, uma vez pela manhã, uma vez pela tarde, sempre desprezando, humilhando os israelitas e pedindo um homem para que lutasse com ele, um homem que fosse capaz de combater com ele um combate. Porém, todos os israelitas estavam com medo, por causa do tamanho do gigante, o histórico do gigante, a força de Golias, né? Golias não carregava o seu escudo sozinho, tinham homens para segurar o escudo dele, porque era pesado, né? Então era um homem, além de muito alto, muito forte, tinha um histórico de muitas vitórias. E Davi decide enfrentar Golias. E a nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Se você observar a narrativa do texto, Davi chama Golias de incircunciso, que é o versículo que nós lemos. Quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Aí aqui tem uma chave, porque aqui a gente entende por que Davi venceu Golias. Os olhos do povo de Israel estavam no tamanho de Golias, na altura de Golias, na força de Golias. E quando o povo olhava para Golias, o povo desanimava. Os olhos de Davi nunca esteve em Golias. Os olhos de Davi não estavam nas circunstâncias. Davi disse: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Que esse camarada que está afrontando o nosso Deus? Quem ele pensa que é? Olha a expressão que Davi usa: incircunciso. Sabe o que é incircunciso? Incircunciso vem de circuncisão. Circuncisão era aquela marca na carne que todo judeu tinha quando nascia. Aquela marquinha na carne significava que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus. Então, incircunciso é alguém que não tem aliança com Deus. Olha a forma como Davi se posiciona. Que esse camarada que não tem aliança nenhuma com Deus, que está afrontando o povo que tem aliança com ele, que é o exército, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que fala, o Deus que age. Percebe? A nenhum momento os olhos de Davi estão nas dificuldades, nos seus problemas. Os olhos de Davi estão no Senhor. E quando ele olha para Deus, ele vê força, ele vê esperança, ele vê expectativa de vencer aquela batalha. Está aí a chave que a gente precisa ter e guardar nessa manhã. Enquanto você chamar os seus problemas de gigante, você diminui o tamanho do seu Deus. Davi não disse que Golias era gigante, Davi disse que Golias era incircunciso. Enquanto eu aumento os meus problemas e dou poder para Golias, eu diminuo o tamanho de Deus. Pare de ficar chamando seus problemas de gigante. Pare de ficar chamando suas lutas de gigante. Pare de ficar dizendo: essa luta é gigante, não tem como vencer. Esses problemas são muito grandes. Pare de ficar dizendo que as suas guerras e os seus processos são gigantes. Você não tem que dizer isso, você não tem que falar isso. Você tem que dizer para os seus problemas que gigante é o tamanho do seu Deus. Tem uma frase que eu gosto que diz que quando eu olho para os meus problemas, eu tropeço. Mas quando eu olho para Deus, os meus problemas tropeçam. Quando eu olho para os gigantes, eu tropeço. Mas quando eu olho para Deus, os gigantes tropeçam. Então, eu preciso colocar os meus olhos no Senhor e parar de ficar dando força para inimigo, parar de ficar dando força para as adversidades.
dizer que é impossível, que não tem jeito, que eu sofro demais, que ninguém me ajuda, ninguém estende a mão. Você precisa parar de ficar se vitimizando. Parar de ficar carregando esses valores de coitadinho. Sabe? Você precisa olhar para o tamanho do Deus que você tem. Quando Davi olha para Deus, ele está dizendo: meu Deus é poderoso. Quando Davi olha para Deus, ele está dizendo: esse gigante não é nada perto do Deus que eu sirvo. Quando Davi olha para Deus, ele está dizendo: Deus é muito maior do que aquilo que eu estou enfrentando. Esse gigante pode ser grande para os outros, mas não é grande para o meu Deus. Quem ele pensa que é, que está afrontando o exército do Deus vivo? O Deus que fala, o Deus que age. Esse Deus age. Esse Deus é poderoso. Então não é uma afronta de um gigante que vai destruir esse povo, porque esse povo está submetido a um Deus que é vivo, um Deus que fala. Olha a expressão de Davi: quem é ele que afronta o exército do Deus vivo? É um Deus vivo, não é um Deus que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não fala. Não é assim que a Bíblia fala de estátua? A Bíblia fala para não se prostrar diante de estátua, que são deuses que as pessoas, que algumas pessoas idolatram, que tem boca para falar, mas não falam, tem olhos para ver, mas não veem, tem ouvido para ouvir, mas não ouve. O nosso Deus é o contrário. Ele é vivo, ele age, ele reage, ele vem na história, ele faz intervenções na história, ele muda caminho, ele transforma, ele dá força para o necessitado, ele pega quem está embaixo e coloca em cima, ele pega quem é fraco e coloca para vencer guerras. Davi não tinha condições físicas de vencer um gigante. Venceu o gigante com características de um pastor, com uma funda, com alforge, com pedra, características de coisas que ele usava quando defendia ovelha dentro do campo, sabe? Então, para de ficar aumentando seus problemas, para de ficar dando força para suas lutas, para de ficar dando vitamina para o gigante, sabe? Aumentando a sua dor, o seu sofrimento. Não chama a partir de hoje seus problemas de gigante. Olhe para os seus problemas e diga: maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Senhor que eu tenho. Ele é maior que a minha luta, Ele é maior que as doenças, Ele é maior que as crises, Ele é maior que as adversidades, Ele é maior que qualquer tempestade que eu possa viver nessa terra. Pai, Tu és o nosso Senhor. Nós cremos na Tua palavra. E aqui tem pessoas que têm passado por muitas lutas. São lutas que têm afrontado elas todos os dias. São gigantes que têm se apresentado. Mas o Senhor nos dá uma estratégia hoje de não chamar os nossos problemas de gigantes, mas olhar para Ti. E olhando para Ti, nós vamos ver que os nossos problemas são pequenos, porque maior é o Deus que está conosco. Abençoe essa pessoa, fortaleça o coração dela, a fé dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube, compartilha para um amigo, para um primo, para um colega, manda para os seus grupos familiares do WhatsApp, para que mais pessoas recebam a voz de Deus. Se você quiser se tornar um apoiador desse canal, um membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você se torna um intercessor do meu ministério. Se você de alguma forma disser: pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria deixar uma oferta, seu ministério tem colaborado muito com a minha vida espiritual e eu queria ser grato por tudo que o senhor tem feito. Como é que eu faço para deixar uma oferta de gratidão? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, com amor. Faça isso porque você entende que a pregação da palavra é relevante aqui na Terra. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mente Paz, com a palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Pare de olhar para os gigantes e chamar eles de gigantes. Pare de olhar para os seus problemas. Olha para Deus. Deus é maior que a sua luta. Deus é maior que as suas crises. Quando você olhar para os seus problemas, você perde as forças. Quando você olha para as suas lutas, você perde a esperança. Mas quando você olha para Deus, você tem fé, você tem ânimo, você tem vigor para permanecer de pé. Então tira os olhos do gigante e comece a olhar para Deus. Grande não são os problemas que você está enfrentando. Grande é o Deus que te dá força para vencer todas as adversidades.